Ya. Amém, irmãos. Então, continuando nossa pregação expositiva do livro de Marcos, hoje nós estaremos abordando Marcos, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 34. Mark, chapter 4, 21 to 34. Marcos 4, 21 ao versículo 34. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelhamos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É com um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Senhor, graças te damos, Pai, pelo teu evangelho, pela tua palavra. Obrigado porque temos a oportunidade nessa tarde de refletir no seu evangelho e de aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, Senhor, para que nós possamos receber a tua palavra. O que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. No sermão passado, nós falamos sobre a parábola do semeador, onde vimos que, quando nós pregamos o Evangelho, existem 4 formas pelo qual as pessoas podem receber o Evangelho. E que a parábola em si eram janelas abertas para uns e portas fechadas para outros. E podemos ver o papel do nosso zeloso Deus, do nosso maravilhoso Deus, que cultiva a palavra na vida dos que ouvem e aceitam o Evangelho e dos que o amam. Uma parábola que nos traz grande alívio e confiança por saber que a obra não é nossa, mas a obra é de Deus, a obra pertence ao Senhor. Quando eu digo alívio, é porque se a obra fosse nossa, na verdade ela seria um grande desastre. Porque ao contrário dos caminhos falhos e tortuosos do homem, os caminhos do Senhor são totalmente retos, justos e perfeitos. Então, podemos ter essa confiança, meus queridos irmãos, e descansar na sombra do Altíssimo. E aqui, no versículo 21 em diante,
não abordaremos uma, mas nós abordaremos, na verdade, 3 parábolas que acabamos de ler. E ao contrário da parábola que nós vimos, né, do semeador, que é longa e detalhada, que eu falei, né, na pregação passada, os versículos dessas parábolas, na verdade, são bem curtos e passam claramente ali uma ideia central, como fazem, na verdade, a maioria das parábolas. As 3 parábolas aqui em questão que nós lemos, elas falam algo sobre o reino de Deus. Antes de nós abordarmos a primeira parábola que se inicia aqui no versículo 21, é importante entendermos que algumas traduções mostram no versículo 21 um artigo indefinido. E eu quero que os irmãos olhem aí na de vocês, ao invés de um artigo definido antes da palavra lâmpada ou candeia. Aqui no caso diz a candeia, né? É um artigo, no caso, definido. No caso, uma lâmpada ou uma candeia para ser posta debaixo do alqueire ou debaixo da cama, né? Como eu disse, a minha aqui está correta, mas se na sua tradução estiver com um artigo indefinido, o conceito da lâmpada, né, ou da candeia fica deixado em um sentido, na verdade, genérico. E na tradução do grego, na verdade, a palavra não é um artigo indefinido, mas um artigo definido. E faz da lâmpada o sujeito da frase. Há apenas uma maneira correta de nós traduzirmos aqui, e esse é o grego original, a tradução, que é a lâmpada. A lâmpada, ou a candeia, né? Que nós devemos interpretar então da maneira correta. Sem o artigo definido, perdemos totalmente o significado do que Jesus está dizendo aqui. Ele não estava falando de qualquer lâmpada, ele estava falando sobre a lâmpada, e aí que está a grande diferença. O que é a lâmpada ou a candeia? A Bíblia se refere à lâmpada normalmente como o próprio Deus, e particularmente sobre a sua lei e a sua palavra. Mas Jesus aqui está falando sobre a luz que veio ao mundo, a lâmpada aqui. No caso, é o próprio Senhor Jesus, que é representado pela sua palavra. Ele está dizendo: eu não vim aqui para ficar escondido. Eu não vim como uma lâmpada, mas como a lâmpada, que é a luz, e para que a sua luz possa brilhar e se manifestar claramente a todos os que habitam na escuridão. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é: eu não vim para ser colocado num cesto ou ficar escondido debaixo de um alqueire, né? Ou debaixo de uma cama. Né? Alqueire, aqui no caso, era um cesto, né? Na verdade, na época, para medir grãos. Eu não vim para ficar debaixo de um cesto. Eu vim para brilhar. Eu vim para brilhar e brilhar em meio à escuridão. A metáfora da lâmpada aqui que Jesus usou foi elaborada por causa do costume da época, no qual as casas ali eram iluminadas à noite por lâmpadas de azeite, né, ou óleo. E qual era o objetivo da lâmpada? Muito simples, meus irmãos, de iluminar o quarto, para que o quarto não ficasse escuro. E obviamente ninguém acenderia uma lâmpada e em seguida colocaria a lâmpada num cesto ou debaixo da cama. Isso na verdade não faz sentido nenhum. Se fizessem assim, a lâmpada ela não cumpriria o seu propósito de iluminar e seria totalmente sem utilidade. Por essa razão, Jesus fez uma pergunta retórica aqui, óbvia: é para ser colocada debaixo do alqueire ou da cama? Claro que não, meus irmãos. Aqui o texto diz: a lâmpada deveria ser colocada no velador, onde ela lhe daria luz. Notem
que Jesus deve brilhar. Agora, sabendo que o texto original usa um artigo definido para a lâmpada, aplicando esse sentido aqui, o verbo definido para Jesus não seria seria o Senhor Jesus. Não é um Jesus relativo, mas é o único, o Senhor Jesus. Quem deve brilhar aqui? No caso, contextualizando o texto, Jesus deve brilhar. O próprio Senhor Jesus aqui está dizendo, é Ele mesmo que está dizendo, eu devo brilhar. E Jesus diz que Ele deveria brilhar em um contexto onde os rabinos ali estavam escondendo aquela palavra debaixo de um sistema elaborado de tradições humanas e ações hipócritas. E ao mesmo tempo que Jesus ensina que a luz da sua palavra deve brilhar na escuridão, Ele também nos deixa um alerta para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro que os religiosos da época cometiam, que escondiam a palavra debaixo das suas tradições e debaixo do legalismo, do grande legalismo ali que existia naquela época. E assim, o verdadeiro sentido da palavra de Deus estava sendo encoberto. E como podemos esconder a palavra de Deus? Eu não vou, na verdade, irmãos, eu não preciso dar exemplos hoje. E eu não vou fazer isso. Ao invés de dar exemplos de como a igreja moderna tem escondido a luz, Jesus, debaixo da cama, eu quero que vocês aprendam aqui um princípio de extrema importância. Se você realmente aprender esse princípio, é fim dos problemas. Você nunca vai esconder a palavra de Deus, ou vai entender quando a lâmpada de Jesus está sendo escondida. E esse princípio é de que no cristianismo, no verdadeiro cristianismo, não pode haver nenhuma forma de legalismo. Quando eu digo nenhuma, é nenhuma. O que é considerado um legalismo? É quando nós colocamos algo no lugar de Cristo. E não somente isso, ou quando colocamos algo junto com Cristo, ou seja, algo para concorrer com Cristo. Isso não pode jamais acontecer no cristianismo. Por isso que eu digo que nenhuma forma de legalismo deve ocorrer. Aplicando isso, não devemos deixar que ninguém ocupe o espaço que pertence somente ao Senhor Jesus. E não devemos colocar ninguém junto com Jesus para concorrer com Ele. De uma forma simples, meus queridos irmãos, Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus, como Ele mesmo diz, é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Somente Jesus. Se você entendeu essa regra básica cristã, que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 3,11, que nenhum outro fundamento pode ser posto, a não ser Cristo. Notem bem como o apóstolo Paulo é enfático. Nenhum outro fundamento pode ser colocado, senão o que já foi colocado, que é Cristo. Nenhuma forma de legalismo deve ser colocada no lugar ou para concorrer com o Senhor Jesus Cristo. Se nós entendermos isso, nós levaremos uma vida cristã saudável, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. É dessa forma que nós devemos caminhar, apontando somente para Cristo. João Calvino, ele costumava ser bem severo em seus ensinamentos acerca do legalismo no meio do cristianismo. E ele dizia algo bem forte, na verdade. Ele dizia o seguinte, que quando Deus quer amaldiçoar uma igreja, Ele dá para essa igreja um pastor criativo.
Notem bem isso, né? Quando Deus quer amaldiçoar, olhe bem, a igreja, Ele dá para essa igreja um pastor criativo. Sabe o que Calvino está querendo dizer aqui? Que um pastor criativo traz um monte de coisas para ocupar o espaço que pertence somente a Cristo. Ou traz muitas coisas criativas para concorrer com Cristo. Ou seja, eles pregam Cristo também, mas trazem um monte de coisas também. As duas coisas estão erradas. Por isso que nós não devemos ter pastores criativos, nós devemos ter pastores que preguem o Evangelho. É a palavra que deve ser pregada, sem ser acrescentado nada. E notem bem, meus queridos, Calvino foi forte em dizer que a igreja então ela é amaldiçoada quando ela faz isso? Sim. E na verdade, não é João Calvino que está falando isso, é a própria palavra que diz isso. Se nós olharmos, Gálatas capítulo 1, do versículo 8 a 10, diz que ainda que os apóstolos, olhem bem o que o apóstolo Paulo está dizendo, que ainda que nós mesmos, nós, os apóstolos, pregássemos um outro evangelho, que não fosse esse dado por Cristo, seja anátema. A palavra anátema, meus irmãos, é o significado da palavra anátema. Maldição. Está sob maldição. Amaldiçoado. E Paulo vai além ainda, se a gente continuar até o versículo 10. Ele não diz que somente eles estavam alienados ao que Jesus mandou. Olha bem, Jesus mandou que eles pregassem o evangelho. E nem eles mesmos poderiam colocar outro fundamento. Eles deveriam pregar exatamente o que Jesus mandou que eles pregassem. E ele vai mais além. Ainda que um anjo do céu pregue um outro evangelho, seja o quê? Anátema. Amaldiçoado. Ou seja, se você vê um anjo bem bonito, né, vindo do céu e dá uma revelação, pregando um outro evangelho, o que é isso, irmãos? Maldição. E a gente tem que tomar muito cuidado, viu, irmãos? Eu tenho ouvido muitos relatos aí de anjos falando coisa que não tem nada a ver com o evangelho, irmãos. Nada a ver com o evangelho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não devemos desviar uma vírgula do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu digo isso, não é nem Calvino que está dizendo, a própria Bíblia, porque um evangelho que não é o evangelho de Cristo é um evangelho amaldiçoado. E lembrem-se do artigo definido usado a lâmpada aqui, que exclui qualquer outro de brilhar junto com Cristo. Não é outro, e também não é Cristo e mais um outro que deve brilhar, é somente Cristo que deve brilhar. Somente Cristo que deve brilhar. E essa foi uma das solas, né, das 5 solas da Reforma Protestante. Solos Cristo. Foi algo que eles gritavam, clamavam a uma igreja escravizada na Europa antiga que não tinha conhecimento de Deus. Solos Christus, que significa somente Cristo. Esse também deve ser o nosso grito de guerra, irmãos. Somente Cristo. É o nosso único Senhor. É o único que deve brilhar, e nenhum outro deve brilhar junto com Ele. E nós devemos, meus queridos irmãos, deixar a lâmpada brilhar, e nós devemos proclamar o Evangelho para que a lâmpada, para que o Senhor Jesus brilhe. E Jesus acrescentou no versículo 22, não está nada aqui que está oculto, que não será manifesto, e nada se faz escondido que não seja revelado. Vivemos em um mundo, meus queridos irmãos, que prefere as trevas à luz. Um mundo de pessoas que gostam de fazer as coisas no oculto, para que ninguém possa ver os seus atos errados, os atos malignos. Quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, eles foram imediatamente para um esconderijo ali, né, que nós vemos em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, e porque eles ficaram envergonhados. Eles queriam ali se esconder de Deus, quando eles perceberam que eles tinham pecado. Como eles, nós tememos a luz
para que não sejamos expostos a ela quando nós estamos no erro. E essa é a natureza que nós herdamos de Adão e Eva. Da mesma forma como eles, nós nos envergonhamos quando o nosso erro é revelado. E note que uma coisa interessante, que Adão e Eva, eles tiveram vergonha de Deus, né? Ali a vergonha que eles sentiram foram de Deus e não dos homens. E aí que está, às vezes, um grande problema nas nossas vidas. Porque se fazemos as coisas erradas e não nos importamos com Deus, né? Nos importamos muitas vezes com os homens. Essa, às vezes, é a nossa preocupação. Quando uma coisa não sai legal, quando nós cometemos um erro, nós queremos esconder dos homens. Mas não tem como nós escondermos isso de Deus, irmãos. Deus, ele vê tudo o que acontece, não tem nada que pode ser escondido. O problema é quando nós continuamos fazendo erro, né? Nós escondemos do homem lá fora, ninguém está vendo, então eu posso continuar fazendo. E aí a gente continua fazendo aquele pecadinho oculto, porque ninguém está vendo, irmãos. E aí a gente esquece que Deus está vendo. Deus, ele vê tudo no nosso mais íntimo. E nós não devemos cometer esse erro, irmãos. Na verdade, nós devemos ter essa mesma atitude que Adão e Eva teve no jardim. Quando nós errarmos, e nós erraremos, irmãos, nós vamos pecar. Hoje no discipulado eu até disse, nós todos erramos diversas coisas. E a própria Bíblia diz isso. Todos nós tropeçamos em diversas coisas. Mas o que nós não devemos fazer é viver uma vida, continuar vivendo daquela forma, como se Deus não estivesse vendo. Como se nós não nos importássemos com o que Deus acha. Ou que nós nos importássemos mais com o que as pessoas lá fora acham de nós do que com Deus. Na verdade, irmãos, eu não vejo nada de errado a gente ter vergonha do nosso erro com as pessoas, né? Porque quando a gente erra, é ruim a gente manifestar o nosso erro. Mas nós devemos estar mais preocupados com Deus do que para com os homens. Porque, como o texto aqui diz, nada do que está oculto que não será manifesto. Porque Deus sabe de todas as coisas. E tudo um dia será manifestado. O apóstolo João escreveu em João 1:5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O ímpio não compreende a luz, porque é isso que eles vivem, a vida ali, sem levar em consideração o que Deus acha que é certo, o que é errado. Eles não levam em consideração Deus. Logo, se o cristão também for indiferente para com Deus, ele na verdade estará cometendo o mesmo erro que as pessoas cometem lá fora. Portanto, meus queridos irmãos, não devemos ser indiferentes para com Deus. E aqui em Marcos, Jesus disse: nada do que está em segredo ficará em segredo. Tudo o que está escondido, tudo o que está oculto será revelado. Jesus estava falando da plena manifestação da sua natureza e do seu reino no último dia. E nesse grande dia, tudo que estava oculto será revelado. Por isso, meus irmãos, a luz deve brilhar e a luz também deve transformar. E aqui é um ponto interessante que nós devemos entender. A luz deve brilhar para que ela transforme. A luz não brilha para não transformar. Pois se a luz brilha, mas se os nossos corações não forem transformados pela luz, do que vale, irmãos? Né? O que vale? Não vale a pena, na verdade, nem viver. Eu sempre digo que se nós vivermos nesse mundo passageiro de uma forma indiferente, nós morrermos dessa forma, é muito melhor que nós não tivéssemos nascido.
Por isso que Jesus entoa com um tom sério aqui, com uma seriedade no versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele estava dizendo, você está ouvindo, você está prestando atenção no que eu estou dizendo. Eu sou a lâmpada de Deus e eu vou ser manifestado. Você entendeu o meu ensino? E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. As pessoas lá fora, elas não entendem o Evangelho, né? Elas acham, na verdade, que nós cristãos, nós somos loucos. E o próprio Evangelho fala isso, que a pregação do Evangelho, na verdade, ela é loucura para as pessoas que estão lá fora. Agora, na mente de um cristão, é loucura não crer em Cristo, para um cristão genuíno. Você já parou para analisar o Jesus da Bíblia? Você já parou para ler os Evangelhos e analisar a vida do Senhor Jesus? Quem Ele é? Ele é perfeito, Ele é puro de coração, Ele é sem pecado, Ele é sem mácula, Ele é glorioso. A sua sabedoria, a sua razão são perfeitas. A sua pregação, a sua sabedoria são tão profundas como nada jamais visto ou pregado antes. Por isso que eu falo, não existe coração duro que o Evangelho não possa transformar. Não existe alma machucada que Jesus não possa curar. Não existe inteligência que não possa ser reduzida ao pó pela sabedoria dos céus, que excede todo o entendimento. Por isso, que na mente de um cristão genuíno, de um cristão verdadeiro, uma pessoa que não se rende ao nosso glorioso e maravilhoso Senhor Jesus, é louco. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês acham isso. Como pode uma pessoa não se render a Cristo? E é por isso que eu aconselho a cada um que está aqui nessa tarde, se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, eu te convido essa noite a se render à loucura da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se renda a Ele, se renda ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a melhor decisão que existe neste mundo passageiro. Por isso, ele colocou tanta ênfase: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele acrescenta: com a mesma medida que usarem, também será usado para medir vocês, e ainda mais será acrescentado. Jesus coloca a responsabilidade da divulgação da luz a nós. Somos chamados a sermos filhos da luz, para expor a luz de Cristo a este mundo que está morrendo. Há um eco aqui da parábola dos talentos, que nós vemos em Mateus 25, 14 e 30, que diz que se nós não fizermos o que temos que fazer, desperdiçarmos o nosso talento, ainda muito mais será tirado de nós, nos mostrando que é obrigação do cristão pregar, divulgar, proclamar o reino de Deus. Se tomarmos nossos talentos e enterrarmos eles acabarão por ser tirados de nós. É o mesmo com a luz, se nós cobrirmos ela. Olha a grande responsabilidade aqui, meus queridos irmãos, que nós temos. A lâmpada, a luz, ela deve brilhar, e essa é a nossa grande missão e responsabilidade, de proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E virando aqui para uma outra parábola, no versículo 26 e 27, Jesus disse: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra, e depois dormisse e se levantasse de dia e de noite,
e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como isso estava acontecendo. Aqui novamente Jesus escolheu para mostrar a metáfora da semeadura e da semente, assim como ele fez na parábola do semeador, que vimos, na pregação passada. Aqui, no entanto, Jesus não fala sobre os diferentes tipos de solos em que a semente é semeada, mas sobre um dos processos mais notáveis da natureza. Plantamos sementes e depois à noite nós vamos dormir, em nossas casas. Durante a noite a chuva cai sobre as sementes e no dia seguinte a luz do sol aquece as sementes. Exatamente como é relatado aqui no versículo 28 e no versículo 29. A terra por si só frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Mas quando o grão amadurece, logo se mete a foice ali, porque é chegado a hora da ceifa. Jesus disse que a expansão do reino de Deus é muito parecida com esse processo. Ela começa pequena, mas enquanto a nossa atenção está em outro lugar, o reino de Deus cresce. Com um crescimento, como um crescimento de uma semente, que é um processo natural. Isso nos passa, meus queridos irmãos, duas lições muito importantes. Uma, de que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Deus trabalha para o avanço do seu reino, enquanto nós estamos lá no quinto ronco dormindo. Ou enquanto estamos focados em outras coisas, ou nem imaginando, sobre o reino de Deus. Mas uma coisa é fato, Ele está sempre agindo. O guarda de Israel nunca adormece, ele nunca dorme. E a outra lição importante que aprendemos aqui é que sem nós, o propósito de Deus continua avançando. Embora os crentes são chamados a testemunhar e trabalhar com expectativas, eles não poderão produzir a vida. Somente Deus pode dar a vida espiritual e o crescimento que as pessoas precisam. Por isso que nenhum homem pode se gloriar de nada, porque a obra é totalmente dele. O mérito é totalmente dele. Paulo nos diz em 1 Coríntios 3:7, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E a lição aqui é: você pode ser um meio pelo qual Deus pode usar para que o seu reino avance. Deus pode te usar para proclamar o seu reino. No entanto, ainda que você se cale, o que nós vemos em Lucas 19:40, ainda que os cristãos se calem, as pedras clamarão. Por quê? Porque a obra é dele, e sem nós a obra continua, e o mérito é todo do Senhor. Algumas pessoas então dizem: sem mim o reino então não vai avançar, então eu não preciso então proclamar o evangelho, já que ele vai sozinho, Deus é que faz a obra, então eu vou ficar quietinho aqui e eu não preciso proclamar o evangelho. Isso aí é uma coisa totalmente errada, irmãos, totalmente errada. Aqui um detalhe: somos chamados para pregar o evangelho, e se nós não fizermos isso, claro que o reino ele vai avançar sem a gente. No entanto, é nossa responsabilidade. Nós vemos Paulo dizendo em 1 Coríntios 15:34, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e ele acrescenta: e isso vos declaro para a vossa vergonha. Ou seja, o cristão não está proclamando o evangelho, as pessoas lá fora não estão conhecendo a lâmpada, a luz de Cristo, não está deixando Cristo brilhar. O que Paulo está dizendo? É vergonhoso para o cristão, nos indicando por quê? Que nós devemos fazer isso, e se nós não fazemos, é
vergonhoso, para nossa vergonha. E essa é a maneira como o reino de Deus funciona. E uma grande lição que nós devemos aprender. Temos funções que devemos desempenhar em prol do reino. Mas se nós não fazemos, o reino não deixará de avançar por nossa causa. E algo interessante, que quando fazemos algo em pró, o reino avança. E notem bem aqui o texto, que ele avança enquanto nós estamos dormindo. Quando nós estamos lá roncando, dormindo, Deus germina a semente. Deus é que dá a vida. Deus que faz a semente crescer. E eventualmente Deus que produz as frutas. E em seguida o próprio Deus colhe para a sua própria glória. Embora os crentes são chamados para proclamar fielmente a mensagem, eles não podem tomar nenhum crédito, sobre isso. E é importante nós entendermos isso. Se alguém, meus queridos, nenhum crédito se alguém se converte pela pregação do Evangelho. Muitas vezes a gente prega o Evangelho e fala, olha, aquele irmãozinho ele se converteu porque eu preguei para ele, eu que preguei, e a gente acha que foi a gente que fez aquilo. Eu preguei para o Gabriel, então o Gabriel se converteu, o mérito é meu. Não é meu. O mérito não é do semeador, eu falei sobre isso. O mérito é da semente, irmãos, é da própria palavra e do próprio Deus, que enquanto nós estamos dormindo, Ele dá o crescimento, Ele quebra os corações, e nós não temos o poder de fazer essas coisas. Se alguém se converter a Deus, porque o Fábio pregou, não é mérito do Fábio. O Fábio está pregando aqui hoje, eu estou falando da palavra de Deus aqui. Se alguém se converter, não tem mérito nenhum do Fábio. O mérito é totalmente da palavra, da semente, do próprio Deus, que age e quebra os corações duros. O mérito é totalmente dele. Se alguém aqui nessa noite ouvir a palavra e se converter ao Senhor Jesus, o Fábio e ninguém tem mérito nenhum. O mérito é totalmente do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus que trabalha nos corações das pessoas. Esses dias eu ouvi um jovenzinho me dizendo que é bom quando na igreja há vários tipos de pregadores, que pregam, tem que ter, tem vários pregadores, porque um fala de um jeito, o outro fala do outro, e tem pessoas que gostam de ouvir de uma certa forma, outros gostam de outra forma. E eu ouvi isso de um irmão me falando esses tempos atrás. Então esse rapaz me disse isso, na verdade até com boa intenção. Mas na verdade, meus queridos, nós não devemos pensar assim. Se nós pensarmos assim, estaremos cometendo o mesmo erro que a igreja de Corinto cometeu. Uns queriam Paulo, outros queriam Apolo, outros queriam Pedro. E Paulo diz, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? São apenas servos que semeiam a palavra, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá a vida, independente se é o Fábio, se é o irmão Fernando ou qualquer outra pessoa que estiver pregando aqui. É Deus que dá o crescimento. Não interessa se o Fábio é eloquente, se o Fábio fala bonitinho, se o Fábio fala pausado. A igreja de Corinto gostava de Apolo porque ele era eloquente. E Paulo diz que ele não queria pregar essas coisas. Ele chama isso de vãs sutilezas, vãs filosofias, vãs retóricas. Nós estudamos isso em 2 Coríntios, no capítulo 10, que a igreja de Corinto estava influenciada pelos falsos apóstolos, dizendo que as cartas de Paulo eram poderosas, mas a sua presença era fraca. Eles estavam humilhando Paulo porque eles gostavam da boa retórica, eles gostavam da boa filosofia, e nós não devemos cometer esse mesmo erro, irmãos. Nós devemos ter o foco não na eloquência do pregador, mas na palavra em si. Por isso que eu sempre falo, a pessoa está pregando aqui, meus queridos irmãos, abram as suas Bíblias, chequem os versículos e acreditem apenas na Bíblia e não no pregador.
E muito cuidado com eloquência, irmãos. Não somos chamados para ser eloquentes, para convencer as pessoas com eloquência. Por isso que está cheio de pastor por aí contando piadinha no púlpito, irmão. E as pessoas aplaudindo e dando risada, gargalhada. Você acha que é a palavra que está agindo ali? Ou é a emoção das pessoas? É exatamente isso que nós não devemos fazer. Causar emoções nas pessoas. Mas pregar o Evangelho como ele é. Para que Deus haja, para que Deus dê o crescimento, para que Deus dê a vida. E é assim que nós devemos pensar, entendendo que é Ele que dá a vida, o crescimento. E graças a Deus, meus queridos irmãos, que o processo é assim. Graças a Deus que a obra é dele e que a obra não é do homem. É importante nós entendermos isso, que a obra é do Senhor. Somos apenas servos e os resultados pertencem ao Senhor. Somos chamados a levar a luz e deixar que ela brilhe. E deixar que Deus faça como lhe agrade. E Jesus continuou a sua série de pequenas parábolas. E eu estou caminhando para a última aqui, né? E ele disse, no versículo 30 e 32, a que é semelhante o reino de Deus? Ou com que parábola vamos, imaginar? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é menor de todas as sementes sobre a terra. Mas quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E tira-lhe os ramos grandes, de modo que as aves do céu podem criar ninhos nela, sobre a sua sombra. Eu já ouvi, meus queridos irmãos, sobre um caso, o pastor Robert Sproul falando sobre isso, que nos Estados Unidos, um pastor, ele abandonou o cristianismo e deixou de pregar o evangelho por causa dessa parábola aqui. E ele dizia que por causa dessa parábola ele viu que ele começou a acreditar, parar de acreditar na inerrância da Bíblia. E ele disse, porque há um erro claro nessa passagem aqui, que eu acabei de ler. Ele dizia que Jesus cometeu um grande erro aqui. Jesus disse que a semente da mostarda era a menor das sementes. Mas os botânicos atuais dos nossos dias descobriram que existem sementes muito menores do que a semente de mostarda. E por isso esse pastor largou o ministério, parou de pregar e virou ateu. Falou, não acredito mais na Bíblia, por causa dessa passagem aqui. Esse homem rejeitou a infabilidade das Escrituras com base nessa passagem. Eu falei um pouco sobre isso quando nós estudamos 1 Coríntios, no capítulo 13. A Bíblia, ela é cheia de hipérbolas. Será que não há um espaço aqui, um espaçozinho para uma hipérbole nos ensinamentos do Senhor Jesus? Considere essa declaração de Lucas 21, 38. No início da manhã, todo o povo veio a ele no templo para ouvir. Devemos então, vamos entender da forma como esse pastor entendeu aqui, Então, essa passagem de Lucas nós devemos entender como isso significava cada homem, cada mulher, cada criança que estava em Jerusalém, incluindo os inválidos, que vieram então ao templo, porque ali é dito todas, ou seja, eu deixar de acreditar aqui, meus queridos, porque não faz sentido nenhum isso, não faz sentido nenhum deixar de acreditar na Bíblia, porque não foi exatamente cada pessoa ali que foi, ver Jesus, é um absurdo isso, e não faz sentido nenhum, meus queridos irmãos. Da mesma forma, o que vemos aqui é uma hipérbole, um artifício literário que é usado para dar ênfase, e é muito comum. No idioma hebraico era muito comum para os judeus se referir também ao grão de mostarda como a menor das sementes. E naquela época era a menor das sementes. Por quê? Porque era extremamente pequenininha. E é muito simples entender isso, irmãos. Na época era o grão menor que existia. Por essa razão, acusar Jesus de falsidade nessa passagem é até ridículo. Até ridículo.
Eu usei, dizendo, capítulo 13 de 1 Coríntios, que eu falei muito sobre hipérbole. Paulo usa vários hipérboles ali. Ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado, ele não ia dar, irmãos. Ele está dando, o que é uma hipérbole? Ele está dando uma exagerada ali, para dar uma ênfase, uma grande ênfase a algo. Isso é uma hipérbole. E Jesus está dizendo uma semente muito pequena, a menor das sementes. É nesse sentido, irmãos. E nós não devemos cair, meus queridos, nesses pontos, Aqueles que fazem tais argumentos, eles perdem completamente o ponto dessa parábola. E não devemos deixar que isso aconteça. Devemos entender o ponto de Jesus aqui nessa parábola. A semente de mostarda é muito pequenina. E é isso que Jesus está querendo dizer. Mas, se for colocada na terra, ela cresce e pode se tornar uma árvore tão grande que as aves do céu podem construir ninhos nela. E o reino de Deus é semelhante. E porque o reino aqui começa pequeno, se olharmos para o contexto de como o reino chegou, podemos facilmente entender o que Jesus está dizendo aqui. O reino chegou com um bebê deitado numa manjedoura. Jesus cresceu em uma família pobre, numa cidade pobre, e cresceu como um carpinteiro pobre. E o próprio Senhor Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. O Messias foi entregue nas mãos dos homens, preso, torturado, crucificado entre dois criminosos. E seus discípulos, seus próprios discípulos também, muitos dos discípulos abandonaram ele. E após Jesus, o reino continuou ali com os apóstolos, os discípulos pregando, que eram apóstolos iletrados. Foram todos mortos, com exceção de João, que foi preso, inclusive, jogado num caldeirão de óleo quente. A mensagem da cruz foi um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas a parábola do grão de mostarda, apesar de parecer insignificante em seu início, ela antecipou a realidade de que o reino de Deus, uma referência à espera da salvação, iria abençoar o mundo inteiro. A planta da mostarda totalmente crescida indica o abrigo para as aves do céu, como o texto diz. E no Antigo Testamento, a imagem de uma árvore que fornece abrigo seguro para as árvores foi utilizada muitas vezes para ilustrar reinos que eram tão poderosos que trouxeram estabilidade e bênção para as nações ao redor. E nós vemos, Daniel 4, Ezequiel 31, que fala sobre isso. Apesar dos seus pequenos começos, o reino de Deus se tornaria uma grande árvore, proporcionando a segurança da salvação em Cristo Jesus aos que crerem em seu nome, em todos os cantos espalhados pela face da terra. Mas apesar de tanta oposição severa, os discípulos podiam proclamar o Evangelho na confiança de que eles eram instrumentos na construção de um reino invencível. Notem bem, irmãos, parecia pequenininho, parecia insignificante, mas se trata de um reino invencível, um reino que não se pode ser vencido. A vida em Cristo já está ganha. A Jerusalém celestial já está preparada aos que crerem e nada e ninguém pode mudar isso. E nós devemos ter esse foco em mente. A palavra invencível, os decretos de Deus que foram decretados não podem ser mudados. E nós podemos ter essa confiança de que tudo na consumação acontecerá, como tudo que a Bíblia nos relata. E ao mesmo tempo que o reino de Deus parece ser insignificante como um grão de mostarda, essa semente tão pequena pode crescer nos corações dos homens e crescer ao ponto de transbordar e mudar totalmente vidas. Deus pode usar as menores palavras que nós falamos, o menor serviço que nós
prestamos e trazer algo infinitamente maior e glorioso. E Ele faz isso todos os dias, até mesmo quando nós dormimos. Ele trabalha todos os dias para que a sua palavra se cumpra e para que o seu nome seja exaltado. E Deus está trabalhando, meus queridos irmãos. Nesse exato momento, Ele está trabalhando em prol do seu reino, até que um dia Ele volte e leve a sua igreja para habitar com Ele para todo o sempre. Vamos orar, irmãos. Senhor, graças te damos, Pai, por essa palavra, Senhor, por essas parábolas, por esses ensinamentos gloriosos, Senhor, que nos fazem entender mais como funciona o seu grandioso e maravilhoso reino. O seu reino, Senhor, que para muitos parece insignificante, pequeno, mas é glorioso para os que creem, Senhor. É glorioso para os que foram transformados pelo poder da loucura do Evangelho, Senhor. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos, por abrir os nossos corações, Senhor. Continua agindo no nosso meio, Senhor, abrindo os corações fechados, Senhor. Ó, Pai, quebrando os corações duros, Senhor, para que o seu santo nome seja glorificado. É o que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.